Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Douglas, eu sou advogado criminalista. Estamos aqui mais uma vez para tratarmos de assuntos ligados ao direito penal, ao processo penal e à advocacia criminal. Bem, vocês sabem que aqui em nosso canal, em nossas redes sociais, nós abordamos assuntos técnicos que dizem respeito à área do direito, mas também deixamos ali um espaço para tratarmos de assuntos que dizem respeito à sua performance profissional como advogado. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês algo que eu li num livro do autor chamado James Clear. O nome do livro é Hábitos Atômicos. E ele traz uma dica super interessante que eu aplico para que possa melhorar, tanto desenvolver como melhorar a prática do estudo. E por que a prática do estudo para o advogado é importante? Muitas pessoas pensam que por ser advogado, porque já passou na prova da OAB ou mesmo tem alguma titulação, não devem mais se dedicar àquele estudo um pouco mais cadenciado, aquele estudo em que você para ali numa mesa, num cantinho, vai ler, vai fazer anotações, etc. Muitos acham que não devem fazer isso mais, ou ainda que acham que devam fazê-lo, não fazem, porque não conseguem mais se estimular a adquirir ou readquirir esse hábito que ele tinha anteriormente. E aqui eu não queria deixar esse assunto morrer, porque um advogado de qualidade, que presta um serviço de qualidade, ele certamente tem no estudo um dos seus hábitos. Aliás, procure os grandes advogados desse país, os grandes advogados do mundo, os grandes advogados da história da humanidade. Todos eles não viam a profissão como um escape para não estudar mais ou mesmo para servir de justificativa para não colocar a cara no livro, rabiscar, escrever, fazer anotações, enfim, se alimentar dos livros e do saber. Você, advogado, precisa disso. Então, partindo dessa necessidade, James Clear observou, isso ele escreve em seu livro, que uma pesquisa foi feita com 3 grupos de pessoas diferentes, para tentar entender qual que seria o nível de interesse dessas pessoas para a aquisição de um hábito. Então, eles escolheram o hábito da atividade física, que é um hábito que devemos sim obter e com ele permanecer a vida inteira, se possível. Os 2 primeiros grupos fariam a seguinte atividade para a aquisição desse hábito. Eles escreveriam numa folha de papel quais seriam os benefícios desse hábito e leriam, claro, durante aquelas semanas, a fim de que pudessem se interessar, né? Lendo qual o benefício da corrida, da caminhada, eles poderiam então se interessar para fazer corrida e caminhada. Só que ao terceiro grupo foi pedido que eles definissem horário e local das atividades. Primeiro e segundo grupo, após o tempo de teste, tiveram um percentual de 35% a 38% das pessoas adquirindo este hábito dos exercícios físicos. O terceiro grupo, no entanto, teve 90% de pessoas adquirindo esse hábito das atividades físicas. Isso por quê? Porque eles deixaram muito claro qual que era a atividade a partir desta técnica, qual seja a de você identificar, pontuar qual é o horário, qual é o local em que você vai desenvolver aquele hábito. Ficou, portanto, provado que para a aquisição de um hábito é muito mais importante que você defina horário e local do que você diga para si mesmo qual é o benefício desse hábito. Eu vou comer menos gordura para poder, então, ter uma saúde melhor. Falar para si mesmo isso não trará tantos benefícios para a aquisição desse hábito de comer menos gordura do que você definir horário de comer e comer corretamente.
Horário e local. E local. É dizer, eu vou comer, mas só vou comer em casa. Não vou comer, por exemplo, fora de casa, porque se eu comer fora de casa, evidentemente eu serei tentado aí num restaurante ou num local onde vende lanches gordurosos, como coxinhas, etc. e tal. Então, ficou provado isso. Para nós advogados que temos uma vida tão corrida, tão enérgica e com atividades tão distintas, porque nós atendemos telefone, nós respondemos mensagens, respondemos e-mails, atendemos clientes presencialmente, atendemos clientes telepresencialmente, por videoconferência, nós vamos visitar o cliente que porventura esteja preso, nós vamos muitas vezes receber toda a família, falar com toda a família no escritório ao invés de só o cliente. Você vai falar com várias pessoas. Enfim, é uma atividade muito cheia de opções e que nos consome muita energia. Além de que temos que também ter de peticionar. Temos de peticionar. A nossa atividade é escrever também. Imagina você ter tudo isso e ainda ter de adquirir o hábito de estudar. Não é fácil. É por isso que, aplicando esse método, eu consegui adquirir o hábito de estudar absolutamente todos os dias. Assim como tenho de escovar os dentes pela manhã. Eu entendo que eu tenho que ler, que estudar algo, nem que seja meia página, uma página, 10 páginas, todas as manhãs. E o que eu fiz? Eu clareei isso utilizando a técnica James Clear, que é a intenção de implementação. A técnica de intenção de implementação. Você tem que implementar. E a sua implementação deve estar direcionada, cheia, lotada, imergida em intenções. E você só consegue isso quando você consegue definir o seu local de estudo e o horário em que você vai desenvolvê-lo. Pela manhã é o meu caso. Acho mais fácil, porque à noite estarei já cansado e muitas vezes não consigo ser disciplinado em relação ao horário no final da noite. Muitas vezes chego do escritório mais tarde, mais cedo, etc., em razão do trabalho. Agora, pela manhã, quando ainda não me assoberbei dos problemas do escritório, da vida, etc., quando ainda não abri o celular para ver mensagens nem e-mails, redes sociais, eu já defini. O livro está lá em cima da mesa e o horário. Às 6:30 da manhã, às 6 horas da manhã, eu irei estudar. E está definido, eu escrevi isso, está definido. Eu irei estudar esse horário. Isso clareou para mim. Quando você faz isso, você inclusive afasta as desatenções que porventura possam ocorrer, porque sua cabeça às vezes tem dificuldade de se concentrar, você quer fazer uma outra atividade naquele momento, não consegue implantar ali aquela técnica, né? Não consegue implantar ali este hábito. Você, portanto, só conseguirá quando você definir local e horário. Defina isso. Defina isso para adquirir o hábito do estudo. Porque só com o hábito do estudo você conseguirá atingir os melhores níveis, os mais altos níveis na tua advocacia, tá bom? Fica aqui, portanto, essa dica. Eu escrevi sobre isso no meu site. Vou deixar o link para vocês. Comentem, compartilhem e não esqueçam. Vocês precisam desenvolver o hábito do estudo como advogado. E só conseguirão fazê-lo a partir desta primeira regra, que entendo ser a mais elementar, a primeira e a principal. Porque você já entendeu da importância do estudo. Defina um lugar. E não é qualquer lugar. Vou estudar em casa. Ou vou estudar no escritório. Não. Se for em casa, é na mesa do escritório de casa. Ou na mesa da cozinha. Ou na mesa lá fora, no quintal. Horário. Não, é o horário a quando acordar. Não, o horário específico. Defina. Às 6 horas da manhã. 6:30 da manhã. Torne o teu hábito visível a partir de um caminho claro. Um caminho claro. Fica essa dica.
Muito obrigado, bom trabalho e bons estudos.